tem esse ponto aí, que é bem válido, certo? Então aqui a gente tem uma reserva de emergência, e aí reserva de emergência precisa de quê? De segurança. A gente não vai colocar o nosso dinheiro da reserva, que a gente pode precisar a qualquer momento, em uma ação que oscila e que não tem previsibilidade. A gente vai colocar num investimento que contenha algumas características. Quais são elas? Que tenha liquidez e que tenha segurança. Então, qual a classe de investimento e qual investimento que consegue me entregar isso? Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, etc. Tudo que tenha liquidez e que tenha segurança. Só que aí, cada pilar desse, a gente dá uma meta de rentabilidade. Aqui no pilar de segurança, a gente dá uma meta de rentabilidade de quê? 100% CDI. Coisa mais que isso. Então, definida a segurança, né, que no caso é a reserva de emergência, a gente vai para um outro ponto. A reserva de emergência, ela vem para cobrir eventos de baixo impacto no orçamento. Perguntou, dirigindo meu carro, bate um carro, tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. Reserva de emergência. E a gente cobre também eventos de médio impacto, que no caso é através de plano de saúde. Então, dois eventos que a gente não controla, que é financeiro e evento com saúde. Então, o plano de saúde vem para cobrir contra eventos de médio impacto. E aí aqui também entra um seguro de vida. O seguro de vida já vem para cobrir contra eventos de alto impacto, que é um acidente, uma doença grave, invalidez, etc. Plano de saúde. Aqui é reserva de emergência, plano de saúde, seguro de vida. Estruturado esse primeiro pilar, a gente vai para o pilar de médio prazo, que no caso é objetivos, aquisição, mais voltado para aquisição. Ou seja, o que é que eu quero fazer aqui no médio prazo? Adquirir um imóvel, uma reforma de uma casa, uma viagem internacional, um intercâmbio. E aí a gente busca o que nesse pilar? A gente busca proteção. Mas proteger do que especificamente, Pilar? A gente vai proteger vou comprar imóvel, preciso proteger meu dinheiro da inflação. Ou vou fazer uma viagem internacional, daqui a um ano vai me custar 20 mil. Vou para os Estados Unidos, eu uso dólar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou proteger o meu dinheiro hoje da oscilação do dólar. Então todo mês eu vou comprar um pouquinho de dólar até o prazo. Então estou protegendo do câmbio e também estou protegendo da inflação, a depender muito do objetivo. Até para pessoas que desejam morar em outro país, seguir uma carreira profissional em outro país, é muito interessante já começar a pensar nisso. Não sei, acho que o processo de revalidar o diploma nos Estados Unidos deve ser muito difícil, né? Mas não sei, talvez se alguém aqui tem esse desejo, já começa a pensar. Sim. Porque a certeza que a gente tem é que o dólar sempre vai crescer. Assim, a nossa inflação aqui, hoje está batendo na casa dos 6%. Nos Estados Unidos, historicamente, é 2%. Então, o nosso dinheiro desvaloriza muito mais rápido que o dólar. A certeza é que o real sempre, o câmbio sempre vai ficar mais caro. Né? Mas, falando dessa parte de segurança, acho que eu tenho um pouco de propriedade para falar, porque quem me conhece aqui mais de perto sabe que eu vou casar na próxima semana e a perspectiva muda muito. A pessoa só vai entender, assim, acho que na pele, quando você estiver vivendo um momento que exige você fazer isso. Então, por exemplo, já teve Bitcoin, criptoativos. Eu não tenho isso nem a pau. Já deu tudo. Só se for. Então, só vou ter isso se for realmente uma parcela insignificante, né, da carteira. Mas eu não teria isso jamais, porque da noite para o dia aquilo pode cair 50%. Sei lá. Então, só vai saber na pele quem vive isso. E eu acho que essa é uma das partes mais interessantes de hoje, porque a maioria dos profissionais não consideram isso. Se você precisa de liquidez, você tem uma determinada necessidade de liquidez. O Luciano vai casar, então ele precisa ter liquidez por algum motivo. Eu sou o profissional que estou cuidando das finanças dele, vou colocar metade do patrimônio dele em um título que não tem liquidez, que está travando o dinheiro dele em 2, 3 anos. Isso acontece demais. Né? Tem muito profissional que coloca, sei lá, 80%, 90% do patrimônio. Um produtozinho que eu quero que você lembre sempre desse nome. Pelo amor de Deus, fuja disso. Vou nem falar porque é proibido, traz coisa ruim para a sua vida e tudo mais. Mas isso acontece muito no mercado financeiro. E eu tenho cliente hoje que não está especificamente com esse produto, mas com um fundo fechado que você não tem nenhuma possibilidade de você resgatar aquele dinheiro, porque veio de um profissional que não aplica isso aqui, que não considera a realidade. Pô, você não está cuidando do dinheiro dele, você está cuidando dele. Exatamente. Você está cuidando de uma vida. Então, muitos não levam isso em consideração. Muito importante entender isso.
para, caso alguém seja abordado, assim, você pense em ter um aconselhamento financeiro, você ter isso muito bem guardado. Investimento por objetivo, né? O próprio nome já fala. Isso mesmo. Eu também já passei por muita situação de chegar possível cliente com um portfólio todo mal alocado, porque o profissional não olha para o objetivo, olha para o produto. É o produto que paga melhor para a empresa. Então existe esse conflito, infelizmente, ainda no Brasil. E aí, até falando um pouco sobre isso aqui, né? Por exemplo, entendi. Defini pilar de curto prazo e vou para médio. Eu busco o quê? Proteção do câmbio e inflação. Só que aqui é onde está. Qual é o minha meta de rentabilidade aqui? Em média de IPCA mais 3, IPCA mais 4, IPCA mais 5. Eu vejo também pessoas, obviamente, que não tem objetivo, está investindo ali aleatoriamente e acaba não sendo intencional nesse ponto. Então, a gente sendo intencional, a gente sabe quais são os investimentos que a gente vai adicionar nesse pilar. No pilar de objetivo, se eventualmente a gente tiver algum, a gente sabe quais investimentos adicionar também. Como o Luciano falou, né? O câmbio, infelizmente, ele desvaloriza. O dólar, ele sempre tende a valorizar frente ao real. Então, a viagem que poderia me custar 20 mil, com planejamento, sem planejamento pode me custar 25, 30 por conta da valorização do câmbio. E aí, como é que a gente faz para proteger? Comprando moeda progressivamente, todas as vezes. Montei o segundo pilar, a gente vai para o pilar de independência financeira, que é a longo prazo. Aí aqui a gente foca em quê? Em acumulação. Foi exatamente o que eu falei aqui, que é o mesmo exemplo do marketing. E aí aqui sim a gente foca em quê? Em juro composto. Ações, Bitcoin, né? Por exemplo, IPCA+, prefixado, fundos, etc. E aqui geralmente a gente busca uma meta de rentabilidade de IPCA mais 6. Ou seja, para cada objetivo tem produtos específicos, tem meta de rentabilidade e investimentos também. Então, com essa metodologia a gente sabe exatamente por que a gente está investindo. O que eu mais percebo são investidores que têm investimento, mas quando a gente pergunta, mas por que você investe? Por que tem esse investimento? O cara não sabe justificar. E essa metodologia, ela traz exatamente o que a gente precisa, que é a justificativa. Estou investindo em Selic porque tenho minha reserva. Estou investindo em IPCA+, porque eu vou comprar um imóvel. Estou investindo em ações e tenho fundos porque eu estou investindo para a minha aposentadoria. Então muda completamente o jogo e a gente passa a utilizar o investimento como um veículo, que de fato é isso, né? E os objetivos como uma direção. E a gente sai exatamente do que o Luciano falou, né? Dessa narrativa, dessa corrida dos profissionais de ganhar dinheiro vendendo produto, né? Às custas da falta de informação das outras pessoas. Inclusive, eu tenho um cliente, um bom exemplo, né, que ele busca, né, no futuro adquirir alguns imóveis, terrenos e tudo mais. E aí, no planejamento dele, de acordo com o perfil dele, a gente definiu a meta de IPCA mais 5. E aí, hoje, né, tem produtos, assim como eu falei, tem IPCA mais 8, IPCA mais 6, no prazo mais longo e tudo mais. Então, eu tenho que... O trabalho é encaixar esse prazo que ele quer adquirir o imóvel e chegar nessa meta de rentabilidade. Então, aí, eu não vou me perder, né? Não vou estar colocando, eu tenho determinado prazo longo, eu quero comprar um imóvel, vou botar em ações? Não justifica, eu já tenho algo aqui que meio que vai já garantir esse objetivo. E o que importa, a gente está falando aqui, é realizar o objetivo. Exatamente. E é onde entra a análise, né? Que é o quê? Se eu tenho uma meta de IPCA mais 4 aqui, eu tenho que primeiramente entender se aquele investimento tem garantia de me entregar aquela rentabilidade. Porque imagine o seguinte, eu tenho uma meta de rentabilidade aqui de IPCA mais 6. Eu vou lá e coloco um investimento que me entrega IPCA mais 3, eu vou conseguir? Então, o que a gente fala que é análise quantitativa, né? Ou seja, o quanto o ativo consegue entregar de rentabilidade, e análise qualitativa, que é a qualidade do investimento.